uma alegria estar aqui com todos vocês. A gente vai começar o terceiro painel do dia, hoje que é o penúltimo, e responder a pergunta: como as parcerias público-privadas podem impulsionar a economia criativa no estado do Amazonas? Quero dar boa tarde a Martinho Azevedo, ele que é representante da Ordem dos Economistas do Brasil no estado do Amazonas, um amplo currículo, a gente vai falar um pouco dele ao longo da nossa conversa. Muito boa tarde, Martinho, é um prazer imenso recebê-lo. Conheci o Martinho há aproximadamente um ano, através de um grande amigo em comum, bastante atuante, que aliás quero aproveitar e mandar um abraço para o Inácio Guedes, representante aí do CRA, lá no Distrito Federal, conselheiro federal, representante aqui do CRA Amazonas. Aproveitar aqui em público, mandar um grande abraço, ele que participa em consultorias, em apoios ao SC Valendo Economia Criativa da Amazônia. Eu já deixo aqui o meu abraço e meu muito obrigado. Boa tarde, Martinho, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo ao primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal. Primeiro, já inicio parabenizando a iniciativa, né? Desde o nosso primeiro momento, já vi o seu entusiasmo. Eu disse, pô, isso é sangue bom que dá para a gente começar a discutir coisas boas, né? E aí o seu trabalho vem evoluindo e a gente sempre observando, e fiquei muito satisfeito com o seu convite. A modelagem, como está sendo tratada, também já é disruptivo, que isso quebra toda aquela expectativa. Não, nós temos que construir ideias, né? A ideia formada já está formada, né? Então, eu acredito que se nós nos juntarmos para discutir, sai uma ideia melhor, né? Cumprimento aí a organização, Beto, a instituição toda, e de início já digo o seguinte: eu acredito que o Amazonas já deu um passo significativo em perceber a importância deste segmento. Por que eu falo isso? Porque a economia criativa no estado do Amazonas, hoje, ela já é institucionalizada. Já temos leis, já temos decretos disciplinando a matéria. Inclusive uma lei estabelecendo que uma vez por ano, na segunda semana de setembro, né, tem o espaço para se discutir política pública referente à economia criativa. Então, eu já digo que estamos bem avançados, porque já estamos institucionalizando com uma política pública algo que pode vir a contribuir de forma efetiva com os processos de desenvolvimento da atividade humana, né? Então, acho que esse é o ponto principal e inicial aqui, tá, Beto? E estou à disposição para contribuir naquilo que a gente... é o nosso dia a dia também, né? Na questão de financiamento, nas parcerias público-privadas. Eu acho que esse marco institucional é a chave, Beto, que nós precisamos entender, compreender e buscar usar esse arcabouço institucional no sentido de facilitar o processo de inserção das atividades da economia criativa no sistema econômico do Estado, da região e do país. Que maravilha. Então, você que está acompanhando agora, você imagina quanta riqueza nós vamos poder abordar num tema tão importante, tão sensível e tão necessário, que são os financiamentos e a válvula propulsora econômica das atividades ligadas aos setores criativos. É uma alegria imensa e tem sido uma alegria para todos nós aqui que fazemos parte da Valendo, cumprir o nosso papel como terceiro setor. Então, o terceiro setor aqui está unindo pontos, criando redes, fazendo proposições conjuntas, deixando esses agentes também se relacionarem, criarem seus próprios projetos. A gente teve aqui representantes públicos, empresários, associações, entidades de terceiro setor, profissionais ligados aos setores da economia criativa. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar conseguindo concluir, né, coordenar, obter o resultado proposto pelo fórum. E um fórum, gente, um fórum ele é feito justamente para proposições de ideias em torno de setores, assuntos, temas, e a gente deve ficar sempre nesse objetivo e após o fórum, inclusive, tracionar projetos que foram, ideias, projetos, proposições que foram colocadas aqui pelos nossos especialistas, e é nisso que a gente se orienta, é o nosso norte, e é dessa maneira que a gente deve seguir, e que bom que isso está ocorrendo na prática, né?
Muitas vezes a gente escuta, poxa, mas tem muitos debates, tem muitas conversas, simpósios, reuniões na academia, fora dela, e a gente não vai para a prática. Eu acho que o terceiro setor ele tem essa rapidez, né? Ele não tem esse peso, ele consegue rapidamente tornar possível a mobilização dos setores públicos, privados e civis em torno de um objetivo comum. Bom, eu vou dar boa tarde também ao Alex Afonso, coordenador do programa Amazônia Florescer, do BASA, né, o Banco de Desenvolvimento. Que agradeço o convite, tá bom? A gente se encontrou meio que por acaso aí, navegando nas redes, né? Então, estava lá numa rede social, vi a programação, mandei mensagem e a gente acabou se comunicando rapidamente com a equipe fez uma proposição de participar no debate, eu fiquei de imediato muito feliz, né? Porque o debate ele ajuda a desenvolver. Então, a nossa ação da prática, ela precisa ser analisada, ela precisa ser questionada, ela precisa ser confrontada. Então, a cada espaço como esse, um fórum, um espaço de debate, um espaço onde tem pessoas discutindo, e o que é interessante que eu percebi aqui na programação e também aqui na nossa Constituição, né? É um debate feito por pessoas que têm a prática. Então, quando você tem isso, você consegue colaborar com aquele que está iniciando, então com um debate mais amplo, né? A gente conversava agora há pouco aqui o quanto que a economia criativa, a economia popular, a economia solidária, ela é importante para o desenvolvimento humano, né? Então, a gente não consegue pensar em desenvolvimento humano, em qualidade de vida, sem um debate econômico. E esse é um setor responsável também pela geração de alternativas. Tá? Então, eu acho que hoje, não só hoje, né, mas o debate ele nos leva a colocar esse assunto na agenda do poder público, na agenda do setor privado, no terceiro setor. Então, é um tema que vem aí sendo amplamente discutida pelo Brasil afora. E aqui na Amazônia, a gente tem questões particulares, né, que é agregar valor à nossa marca. Então, tem um conjunto de ações que são desenvolvidas tanto no meio rural quanto no meio urbano, que a gente precisa colocar isso na agenda da política pública. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Eu vim aqui para aprender, para escutar. Acho que eu pouco vou falar aqui, eu falo muito, né? Mas a ideia é que eu possa mais ouvir vocês. E a gente vai interagindo também, né? Interagindo entre a gente, interagindo com as perguntas. Eu acho que o que faz um debate ficar rico não é nem só a gente falar, né? Porque esse modelo já está meio que gasto, né? A gente vem aqui, tem um especialista falando e sem a interação. Então, você que está aí nos acompanhando, que vai tornar rico esse espaço aqui é a tua interação, é a tua pergunta, que aí isso vai gerando aí conhecimento. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço. Aliás, a dica já está dada, você pode participar acompanhando no YouTube, youtube.com/@economiavalendo, ou nas redes sociais, @economiavalendo, igualzinho, tá? Você entra, faz sua pergunta, a equipe de produção está ligada, tanto na equipe de transmissão quanto a equipe de redes sociais vão estar encaminhando o seu pedido, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua ideia. Então, minha primeira pergunta vai nesse sentido aqui. Com base nas experiências de vocês, ou como consultores, ou como colaboradores de entidades econômicas, ou, enfim, nos projetos que desenvolveram ao longo das suas carreiras, né? Incentivos fiscais na Amazônia. De que forma esses incentivos podem ser integrados em parcerias público-privadas para alavancar projetos criativos? E aí, quando eu falo produtos criativos, eu falo de qualquer setor da indústria criativa: artesanato, gastronomia, informática, inovação, tecnologia e por aí vai, cinema, audiovisual, moda. Então, a pergunta vai nesse sentido. Bom, muito bem fundamentada a sua pergunta, Beto. Por quê? Porque a Amazônia Legal, formada aí pelos 9 estados, né, ela já tem um pacote de incentivos fiscais muito interessante. E aí, assim, com uma repercussão econômica e social também bastante relevante. Aí podemos destacar um administrado pela Sudam, que é a redução do imposto de renda, né? E que as empresas têm dificuldade de acessar a essa informação, né? Aqui, no estado do Amazonas, especificamente, tem toda a política de incentivos fiscais
estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado e na política de incentivos fiscais. Tá? Isso está claro, está publicizado. Claro, hoje, o grosso desse incentivo fiscal, o maior volume da renúncia fiscal decorrente do uso dessa política pública é usado muito pelo setor industrial, né? Mas a microempresa, o pequeno empreendedor, tem políticas de incentivos fiscais que estão inseridas dentro dessa política maior de incentivos. Tá? Agora, o que precisa? Espaços como esse, ou um modelo de divulgação mais, eu diria, acessível para aquele que está demandando. Aí eu faço uma primeira questão, Beto. Nós estamos trabalhando agora, nós já implantamos alguns projetos, por exemplo, beneficiamento da castanha no interior. Tinha apenas uma grande indústria que se beneficiava do incentivo. Em toda a região? Em toda a região. Não, no Pará tem mais umas duas. Okay. Aqui no estado do Amazonas. Okay. Né? Aí fomos contactados por uma empresa que está em Tapauá, no interior do Amazonas e da Amazônia. Né? Um grande desafio para você coletar, extrair aquele produto, industrializar e colocar no mercado nacional e internacional, que a ideia é essa. Né? E aí, como viabilizar? Tem um pacote de incentivos fiscais, então nós temos que nos habilitar aos incentivos fiscais. Qual é o incentivo fiscal disponível? É a isenção do ICMS. Né? Se ele não tivesse o incentivo para ele vender essa castanha, ele pagaria 12% do valor da venda. Ele se habilitando junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a SEDECT, ele tem um incentivo de 100%. Né? Mas e aí? O Estado não recebe nada? É aí que vem a importância do efeito na cadeia disso aí, do empreendimento desse no interior. Né? Por quê? O Estado pode deixar de recolher o imposto naquele primeiro momento, mas ele está gerando emprego, está gerando renda, que vai estimular o comércio local, que vai estimular outras atividades, que vai pagar frete, que vai pagar uma série de outras... Vai ter um ecossistema em torno dele, né? Outras empresas, outros colaboradores. O que fornece embalagem, o que faz manutenção de máquina, eu sempre digo, e falo com isso não como demérito, mas como último reflexo. Ajuda até o pipoqueiro que está na praça no final de semana. Por quê? Porque o trabalhador ali que recebe o salário dele, ele tem desejos os mais simples, mas que repercutem na economia de um modo geral. Esse ano nós já estamos empregados, já estou recebendo meu salário, vamos comer uma pipoca na praça? Vamos tomar um sorvete? Hein? Você está estimulando indiretamente o surgimento de outras atividades econômicas que vão atrair outras atividades econômicas e a coisa começa a circular. Né? Então, esse é um exemplo. A outra, agora, que nós estamos trabalhando, é uma associação também de Beruri. Ele conseguiu, eu já estou perdendo para ele. Ele tem 12 na minha frente. Então, eu tenho que me habilitar, porque senão eu vou perder espaço no mercado. Então, o Estado ele tem todo um pacote de incentivos fiscais que podem dar maior competitividade à produção local, e a industrialização e a comercialização de um modo geral. Tá? E agora, Beto, só aproveitando essa questão da economia criativa, nós estávamos agora ali na feira agropecuária. Agora nós vamos desenvolver uma embalagem mais artesanal para que a gente possa levar a nossa castanha com maior valor agregado, com a marca Amazônia, com a embalagem fabricada lá no município. Né? Então, veja que uma atividade ela tem essa capacidade de gerar uma capilaridade muito grande no município. E é por isso que a gente sempre defende, temos que melhorar cada vez mais a política de incentivos fiscais. Né? Essa é a linha de incentivos fiscais. Outro ponto, Beto, importante, como eu falei, no estado do Amazonas especificamente, já existe um arcabouço institucional formalizando a atividade de economia criativa.
tem um conselho lá estadual que discute isso. Isso é bom, é um conjunto de instituições para debater o tema, né? Nós já temos a Semana de Economia Criativa, né? Já tem uma série de iniciativas, inclusive uma política específica de economia criativa. Qual é o objetivo? É orientar debates como esse, uma política de crédito melhor direcionada, uma política de assistência técnica melhor direcionada. Então, todos os temas que, se a gente for ler nessa legislação, depois eu passo para você, Beto, ele está dizendo todos esses pontos que foi tocado aqui. Ó, como estimular a bioeconomia, né? E o outro ponto-chave do negócio aqui, qual é? Financiamento, né? Qual é a política no sentido de estimular esse financiamento, né? E está previsto na legislação, inclusive, que o Estado do Amazonas pode vir a constituir um fundo para bancar o risco de uma operação bancária. Por quê? Muitas das vezes o pequeno investidor, o pequeno empreendedor ainda não tem patrimônio, ou tem dificuldade de uma garantia, de uma outra coisa. O Estado pode vir a fazer frente a esse risco do crédito, né? Mas ele estará estimulando uma atividade econômica, o que é bom, né? Então, para finalizar, digo o seguinte: o Amazonas, em termos institucionais, ele é muito bem servido de políticas públicas já estabelecidas na área de incentivos fiscais, na área de crédito e na área de apoio institucional às atividades da economia criativa. Olha só, você que acompanhou o painel que foi mediado pelo vice-presidente Celso Shiguero um pouquinho antes desse nosso que começou agora, até um pouquinho atrasado, porque se estendeu uma conversa muito ampla de fazedores e empreendedores. Nós tivemos terceiro setor, tivemos aqui uma conversa muito rica e a gente levantava, fazíamos diagnósticos, né? Está aqui a solução. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente não deva se atentar à estruturação fiscal, contábil, administrativa, que isso é inerente a qualquer negócio, mas existem caminhos e alguns, como o Martinho leu, são fundamentais para justamente criar viabilidade para intenções e problemas que enfrentamos nos setores que compõem a economia criativa. Ele deu um exemplo aqui do meio rural, nós estamos falando de municípios mais do interior do Amazonas, né? Desse amplo interior que tem o Amazonas, né? A exemplo. E eu acho que é a gente começar a agrupar isso, né? E assim, Beto, só para avançar, né? Além disso, tem aqui, tanto por parte da SUFRAMA, né? A incubadora, tem lá o CID, né? É verdade. O governo do estado também tem um. E o município inaugurou outro. O município inaugurou um este ano, né? Este ano. Sim. Então, por exemplo, eu visitei um parceiro, ele trabalha com pimenta, molho de pimenta. Quer dizer, pô, coisa simples. Não, não é simples, não. Tem que saber fazer o negócio, claro. Né? Tem que lançar o produto, existe uma série de questões. Claro que ele tem que cumprir na questão de alimentos, exigências sanitárias, aquela coisa toda. Mas eu estou dizendo o seguinte, a possibilidade real de você usar esse instrumento e vir a viabilizar um negócio, né? Então, finalizando novamente nessa mesma visão, Beto, é assim, minha formação é economia, e eu sou daqueles economistas que não é a demanda que cria o mercado, é a oferta. Fantástico. Eu também acredito nisso. Não tem que colocar o produto, senão não tem mercado. Sim, existe o tempo, né, e o contexto, e a comunicação, que é o setor da economia criativa, e o designer, e a elaboração do produto, etc, etc. Mas eu acredito que a oferta ela pode também gerar demanda de fato, porque as demandas que geram as ofertas geralmente são emergenciais, né? Ou que existe excedente ou falta, né? Perdão, falta, né? Necessariamente. Bom, eu queria que você comentasse também nessa fala quais são os mecanismos que a gente dispõe de investimento para os setores criativos, mas, claro, a partir do olhar do Banco da Amazônia, do BASA, por gentileza. Né? Eu falei que eu ia mais observar do que falar, né? Eu menti. Antes da pergunta, eu acho que tem uma questão do Estado brasileiro, e é isso em todas as esferas, né? Estadual, governo federal, governo municipal, governo federal, que é de desconhecer a economia criativa. Tá bom? Então, há um desconhecimento. E aí, nesse aspecto fiscal,
não se tem ainda algo que atinja a base da pirâmide, né? Então, a gente pode ver isso de várias formas. A exemplo, se você pega, por exemplo, a licitação dos municípios, então, como é que funciona a licitação do município? Então, seja qual for o produto lá, ela tende a concentrar em um único meio, tá certo? E aí a gente está falando muito aqui do setor urbano. Então, você não tem aí uma difusão que possa atender com que esse pequeno empreendedor, esse empreendedor da economia solidária, possa acessar esse mecanismo. A burocracia para esse pequeno empreendedor, ela é ao extremo. Então, que não permite com que ele consiga dialogar com o governo, seja ele em quaisquer esferas. Mas vamos se ater aqui, principalmente a questão da esfera municipal. Então, há um desconhecimento, e aí não é um desconhecimento, mas é um não envolvimento do poder público com a economia criativa. Tá? Você não tem aí espaço de debate por parte do poder público, né? Você não tem incentivos, você tem aí um afastamento. Então, você prioriza a relação. E eu estou falando de um aspecto muito concreto, por exemplo, claro, que é da licitação. Então, licitação, que é falando do ambiente licitatório. Né? Eu estou falando aqui dessa relação público-privada com a economia criativa. A economia criativa, pequeno empreendedor, a economia solidária. Não existe. Então, o modelo que tem hoje no Estado brasileiro, eu, de fato, não conheço todas as experiências, né? A gente estava conversando agora há pouco que talvez tenha uma experiência no Pará, em Belterra, que tenha dado resultado. Mas, de modo geral, o poder público não tem relação nenhuma com a economia criativa, né? O que tem são aqueles eventos que você vem, discute, apresenta e depois acaba nesse sentido. E aí, agora, partindo para a pergunta, para você que está acompanhando aí, esse programa aí existe há 16 anos, né? Ele existe por meio de uma lei federal de 2005, não recordo aqui qual a lei, mas qual que é a ideia dele? É de reconhecer que existe uma economia que tem uma importância muito grande no local, né? Lá na comunidade. E, por entender isso, o Banco da Amazônia, por meio desse programa, ele compreende, olha, a pessoa que está ali, na comunidade, eu estava vendo aqui sobre a economia criativa, né? A pessoa que é design de sobrancelha, a pessoa que é o pipoqueiro, a pessoa que é barbeiro, enfim, a economia geral, tá bom? Então, essas pessoas, esses empreendedores, são empresários. Sim. A única questão eles não têm um CNPJ. Mas eu vou incentivá-los, tira lá teu CNPJ, te organiza e depois eu te dou o crédito. A gente trabalha de uma outra forma. A gente compreende essa pessoa como empreendedor. E tal qual ele precisa de duas questões, que é a base do nosso trabalho, que é a base do microcrédito produtivo orientado, que é do crédito e de orientação. Tá certo? Então, a gente tem uma equipe bancária, que ela não fica no banco, não fica na agência, ela trabalha lá na comunidade. E lá na comunidade, junto com o empreendedor, que, olha só, o negócio é tão delicado, importante e sério que o poder público não conhece, não dialoga com esse setor e, às vezes, o empreendedor não se vê enquanto empresário. A gente chega, olha, pipoqueiro, você é empreendedor. Ele falou, eu não, eu trabalho por conta própria. Não, eu não sou empreendedor, não sou empresário. Eu sou profissional liberal. Não, nem quero saber disso. Então, a gente tem uma equipe, né, que essa equipe identifica esses empreendimentos, dialoga com eles sobre a sua real necessidade, né. São duas necessidades que esse empreendedor tem. É uma necessidade financeira de crédito, para ele poder melhorar o seu empreendimento, e de orientação. Né? Então, hoje, as vendas, de modo geral, são muito baseadas nessas novas tecnologias. Tecnologias que são coisas simples, por exemplo, Pix. Eu sei que está amplamente divulgado, mas se você chega na comunidade urbana, e eu estou falando do setor urbano, isso ainda não é bem organizado, estruturado. Então, a pessoa precisa de uma orientação de como é que faz isso, de como é que se movimenta ali nas redes sociais. Então, a gente avalia de suma importância esse acompanhamento. Por quê, Ei, Beto? E por que você que nos escutando aí, né? A economia criativa, ela, de modo geral, lida com vidas, tá bom? Então, as pessoas elas veem ali uma possibilidade de mudança radical de vida, tá certo? E aí, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, do aspecto de geração de emprego, geração de renda, não sei qual que é o termo correto, ela produz muito mais do que uma grande indústria, porque ela está ali na ponta. E terceiro, que é o mais importante, por que a economia criativa, a economia popular, solidária e empreendimento, ela é muito importante? Porque 100% do seu lucro
volta para a comunidade novamente. Né? A gente não vai desmerecer aqui os grandes empreendimentos, que têm uma importância gigantesca na geração de empregos, né, no enfim, de modo geral, mas se você pega a economia popular, a economia criativa, 100% daquele recurso, ele fica na comunidade, volta para a comunidade, ele gira na comunidade, ele interage. E aí, para finalizar esse primeiro momento aqui, né, e o quanto que a economia dialoga, o quanto que a economia criativa ela é solidária, ela é popular. Então, tem públicos que nós, do programa, a gente não atende. E um dia eu cheguei numa comunidade para explicar, né, falei valores, e lá tinha uma empresa de grande porte, não recordo agora do que essa empresa era. Acho que era uma empresa de panificação, lembrei agora, tá bom? Mas aí era uma empresa grande, enfim, que não é o nosso público, né? O nosso público é o pequeno empreendedor. E eu conversei com o empresário, e durante um tempinho lá, ele ficou me ouvindo e falou: ó, Alex, esse teu crédito aí, esse teu programa ali não serve para mim nada, para eu acessar. Só que eu vou te ajudar, tá bom? Do que tu precisa aqui para divulgar na comunidade? Né? Eu falei: mas por que você vai me ajudar? Porque, olha, se as pessoas aqui melhorarem de vida, tiverem mais condição, ela vem aqui comprar o meu pão, e aí ela já desenvolveu, ela vem comprar o pão, queijo, presunto, ovo, então elas vão comprar de mim. E eu preciso com que a comunidade também se desenvolva. Olha a visão que ele tem. Né? Então, essa relação aí, ela é muito importante, fundamentalmente no meio urbano, porque a economia criativa, ela dialoga com vários espaços. Tá certo? Então, é por isso que, na nossa visão, a gente olha para esse empreendedor da mesma forma que a gente tiver para o CPF, da mesma forma que estivesse olhando para o CNPJ. Porque esse CPF agora, naturalmente, né, não precisa a gente estar forçando, condicionando, olha, porque naturalmente ele vai ser preciso se organizar. E aí, eu falei que era o último, né, mas um exemplo. Fica a gente vontade, tinha uma moça... riquíssimo comentário, pode sim. seguir. Tinha uma moça lá que ela vendia marmita, isso lá em Itaituba, tá bom? Então, ela produzia 20 marmitas, então, não sei se alguém conhece aqui a dinâmica de Itaituba, tem os portos, são grandes empresas ali portuárias, né? 6 empresas, eu acho, gigantescas da área de grãos, né? Então, era uma cliente nossa, né? Que o primeiro crédito dela foi R$800, então ela fazia ali 20 marmitas por dia, né? Para vender, então fui entregar e tal. E alguém lá das empresas portuárias perguntou para ela, né, quanto que era, ela falou o valor, falou: tudo bem, eu vou te comprar aqui diariamente 2.000 unidades. Só que para isso tu vai ter que dar nota. Aí agora, como é que a nota vai chegar até esse cliente dela? Ela teve que se formalizar. Então, naturalmente, quando tem um incentivo correto, quando tem essa relação público-privada, vocês entenderam? Olha só, a relação público-privada ela é importantíssima. Sem o público-privado e o terceiro setor, você não consegue aí fazer o fortalecimento e a orientação correta. Então, essa cliente lá da marmita, naturalmente, a gente não precisou falar: olha, tu tem que te formalizar, tu tem que abrir o teu CNPJ para poder gerar imposto para o município, não sei o quê. O meio de crescimento dela natural direcionou ela para isso. E olha que eu falei a palavra direcionar, não falei obrigar, né? Porque, infelizmente, o setor público tem, às vezes, isso, né? Olha, se você não fizer tal coisa, eu não te dou alvará de não sei o quê. Se você não fizer tal coisa, você não tem licenciamento da saúde, licenciamento ambiental. Se você não tiver uma nota de um abastecimento no Exatamente. meio do rio, indo para o interior, Perfeito. comprovadamente, você não vai Perfeito. conseguir prestar Exato. conta. Né? É uma sensibilidade adicional, né, que precisa se ter. Eu tenho vários... Você quer completar alguma coisa que ele comentou, Martinho? Que eu tenho vários comentários a fazer. Você falou muita coisa interessante aí de base popular. Não, é assim, é esse ambiente realmente, né, que o Alex está comentando, e a gente sente muito, Alex, no interior, né? E aí vem, claro, como você falou, a crítica que o Estado, muitas das vezes, quer ser esse cobrador, esse tão exigente, né? E aí volto à questão da merenda escolar. Tem município que estraga banana, estraga mamão, estraga macaxeira e outros produtos, né? Sim, sim. Ontem comentávamos sobre isso. Por que não se chama esse pessoal e diz: olha, vamos transformar essa tua macaxeira em bolinho de macaxeira? Tenho certeza, vocês como conhecedor da culinária regional,
fantástico. E um alimento muito bom, a banana, enfim. Vamos desidratar, né? Entendeu, Beto? Por que eu estou falando isso? Tem conhecimento, tem técnica, tem a disposição, mas não, ainda falta, de fato, Alex, esse elo, e aí da importância do terceiro setor, esse elo para que a coisa aconteça, né? No interior é muito mais grave do que nos centros urbanos. Eu gosto de viajar no interior, a gente se depara com cada situação, a questão do crédito, a própria transação de dinheiro é complicada, né? Então, isso tudo dificulta muito mais as possibilidades do empreendedor lá do interior, de certa forma, prosperar, né? E aí, agora passou na mente, né? Veja que uma série de produtos, hoje, reconhecidamente no mercado, são oriundos de onde? Do conhecimento tradicional. Sim. Sim. Que é a economia criativa. Economia criativa, hein, meu? Conhecimento. Mas por aí. Eu não sei se é porque a gente está fazendo fórum, mas depois que eu saí, por exemplo, ontem eu li na Folha de São Paulo, ontem não, anteontem, não me recordo certo, para quem está fazendo ao vivo uma semana o fórum, a gente confunde terça com quarta com quinta. Mas olha só, na capa da Folha de São Paulo estava escrito: consumo de tacacá aumenta graças ao sucesso de Joelma, que canta exatamente eu vou tomar um tacacá, curtir, e aí vocês todos já conhecem, mas vocês vejam, nós estamos falando de um setor potente que é a música, historicamente potente, pelo menos aí há um século, né? Tanto para o entretenimento quanto para a formação cultural, em todos os aspectos, e ela está falando de um elemento da gastronomia que tem a regionalidade da onde ela vem, tem a cultura apropriada, e aumentou o consumo do tacacá numa grande capital brasileira. É muito interessante como essa conexão se dá, mas se dá também por uma série de fatores, né? Mudança de comportamento, a busca da experiência no consumo, etc. Eu não quero me alongar, eu queria fazer 3 comentários e aí a gente pode trocar também nesse tema, porque aqui a gente tem, olha só que interessante, nós temos perfis aqui, todos ligados à parte econômica, financeira, de microcrédito, de projetos de grande vulto, né? Uma experiência vasta no setor rural, uma atuação urbana em áreas mais vulneráveis ou que precisam de um desenvolvimento para se ter cidadania, né, a mínima cidadania, né, e poder se tornar consumidores nessa economia e também desenvolver microempreendedores. Então a gente tem aqui múltiplas facetas que são importantes ser faladas. Eu sei que a dúvida de você que está em casa, você que é um micro... Porque tudo é relativo, né? O que é 1 minuto? Olha, 1 minuto, 1 hora e 1 segundo. Depende, né? Para quem perdeu o metrô, 1 segundo é muito, né? Quem perdeu o trem na estação, 1 minuto é uma diferença tremenda, né? Para quem não pôde dar o tchau para um parente querido numa viagem de avião no aeroporto, 1 segundo pode ser a diferença entre dar o adeus ou não. Então, assim, para ficar no exemplo nessa perspectiva, para o empreendedor que está começando, R$800, como você citou, é o pontapé inicial, o maior benefício que ele poderia obter naquele momento. E aí ele tem uma perspectiva. Para aquele camarada que está beneficiando a cadeia de castanha do Pará, porque descobriu que em São Paulo as nozes ficaram muito caras em detrimento do valor do dólar e do euro, e passou a ser uma alternativa aos finais de ano, isso não é uma coisa nova não, estou falando de coisa de 6, 7 anos atrás, já é assim. Se você for hoje no mercado municipal de São Paulo, a castanha do Pará é mais vendida do que as nozes. Por quê? Em decorrência dos valores, esse produto vem chegando muito mais caro. E porque as pessoas também não conheciam o acesso à castanha do Pará como alternativa às nozes, que é importada, é de uma outra cultura. Mas eu vou até falar pessoalmente aqui que eu prefiro 1000 vezes mais a castanha do Pará na torta do que nozes. Eu gosto de nozes, né? Mas para ficar nos exemplos. Mas aí, 3 coisas que eu queria pontuar. Primeiro, economia criativa não é evento somente, não é feira de rua somente. Ela é uma expressão, nesse caso, de geração de oportunidade de negócio. Eu, pessoalmente, inclusive em Manaus, por 3 anos, vivenciei e tive a honra de participar de um projeto incrível, elaborado pelo Instituto Amazônia naquela região. E assim, a gente fazia feira, com muita honra, com muito mérito, fazemos até hoje, mas não é só isso.
Então as pessoas também têm essa predileção. Ou quando a gente faz uma atividade, por exemplo, a fazer curadoria de uma feira, indo, por exemplo, prático do evento, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que a gente não quer colocar uma revenda de uma grande marca, que a gente não está ali só para fazer revenda de moda, que tem que ter um conceito para estar atrelado. E aí eu deixo já essa questão, e depois eu faço os demais comentários para não me alongar, que eu queria que a gente criasse uma linha de entendimento entre a economia solidária, onde a gente gera impacto social direto, e a economia criativa, porque elas não são inimigas, elas são co-irmãs e elas se sobrepõem entre si. Eu queria um comentário teu em relação a isso, Alex, por favor. Solidária e criativa, porque às vezes fica parecendo que um é prima da outra, olha, esse aqui é o primo bonito, esse aqui não é, e não tem nada a ver. Nós estamos falando de economia do conhecimento, só que nessa mistura de definições, eu percebo isso também no setor público. Às vezes você vai conversar numa secretaria de Estado, ou com um agente político, ou qualquer coisa nesse sentido, e a gente fala de economia criativa e ele pergunta, mas e a economia solidária? Eu quero deixar claro para quem tem em casa que a teoria da economia criativa, isso não é o Beto que está dizendo, nem vai ser nenhum de nós que vai dizer, porque existe academia para isso. Então, desde 89, a economia criativa vem se desenvolvendo como tema acadêmico no mundo inteiro, e a tese é o seguinte: primeiro, a matéria-prima é o conhecimento humano, a experiência, os saberes tradicionais e a academia, traduzida em produtos e serviços que geram valor econômico, até simbólico, né? E é isso. Agora, quais são as resultantes da economia criativa em detrimento da economia industrial, já que nós estamos falando de pós-industrial? Resultados de projetos de impacto econômicos primeiro, sempre, porque senão não é economia. Mas eles são atrelados a resultados de impacto social, ambiental e cultural. Ele tem que funcionar nessas perspectivas. Então eu queria que você desse uma leitura tua de como a gente pode desmistificar e explicar melhor a diferença entre economia solidária e economia criativa, para que as pessoas entendam e compreendam que elas estão juntas e nunca concorrendo entre si. Eu acho que tem duas palavrinhas importantes aí, né, para essa diferenciação. A primeira é que são diferentes. Qual que é a palavra? Esqueci, meu Deus. Cooperação. Então, elas cooperam entre si, cada uma dentro da sua forma de atuação e a outra agregar valor. Então, vamos ficar aqui com a economia criativa, né? Que você agrega valor a um conhecimento. Tá? Então, a gente tem aí uma economia, como o Beto falou, ela é experimentada, ela é refletida e reaplicada. Acho que tem esse direcionamento, tá bom? Então, quando você conhece, quando você agrega valor e reaplica, você tem aí um elemento importante que é de geração de oportunidades. E essa oportunidade ela vem com base nesse tripé aí que eu acabei de falar, né? Então a gente precisa compreender que de fato elas são distintas, mas elas cooperam entre si, né? Então, muito mais importante de repente do que falar qual a diferença, mas é falar qual que é o que aproxima. É o ser humano no centro do debate, né? Então você tem aí na economia criativa e também na economia popular, na economia solidária, o ser humano no centro do debate, né? Então a questão econômica ela é importante, mas com um viés, como o Beto falou, né? Social, ambiental, cultural, e esses viés é que torna a economia criativa atrativa e forte, né? E forte. Fazendo um paralelo também, a gente recentemente lá no município de Itaituba criou um fórum para discutir essa questão dessa interligação, né? Economia criativa, grandes empreendimentos, porque aparentemente a gente não vê nada parecido, né? A gente conversava agora há pouco aqui que um desafio que o Estado e o setor privado têm é de aproximar diferentes atores da economia. Então, você tem aí uma série de produtos, eu vou dar aqui como exemplo muito lá do Pará, lá da região oeste do Pará, a questão da madeira. Então, a madeira é um elemento que tem, né? Então, qual que é o desafio lá? A gente não consegue verticalizar essa produção, então você exporta isso da forma bruta. A mesma coisa acontece com a castanha, provavelmente, né? A mesma coisa acontece com o açaí. Então, se tiver uma interligação entre esses diferentes espaços econômicos, você tem um desenvolvimento econômico muito maior, né? Então, acho que a gente precisa, inclusive, refletir mais sobre isso.
Quer completar, Martinho? Não tem abismo. A unidade, independente dos resultantes, ela vai gerar desenvolvimento social na ponta, não? Perfeito. E voltando ao exemplo da castanha, né, o grande impacto que ocorreu foi o impacto cultural, né? Os empreendedores são pessoas assim, com uma humanidade interessante. O que ele questionava? Martim, o pessoal não é acostumado a fazer refeições na mesa. Agora, aqui com a gente tem que ser assim, todo mundo sentado. Por quê? Porque ele entende que é um espaço oportuno para trocar ideias, para aprender aquele conhecimento tradicional, né? Aquilo melhora o processo dele de extrativismo, né? Agora, eles estão dando os próximos passos, tá, Alex? No sentido de verticalizar, no próprio processo produtivo do beneficiamento da castanha, aquela castanha menos nobre, né? Tem uma falha, um defeito menor, vai se transformar em quê? Óleo. Né? Então, algo que já ia ter uma determinada utilidade, não, olha, nós estamos lançando agora o óleo de castanha do Brasil. Né? E aí abre-se outras perspectivas. Agora eu vi isso aqui na feira, tá, Beto? Ou já estava lá o sabonete. Que incrível, vai diversificando o produto. E aquilo, né? que a gente estava comentando no início, né? Sim. É o maior, mas que ele tem a capacidade de espraiar uma série de resultados, que na verdade é a combinação do quê? Do conhecimento técnico-científico com o conhecimento tradicional. Sim, sim. E aí, esses são os elementos, são as variáveis que podem determinar a velocidade desse processo de desenvolvimento. Né? Então, eu sempre sou e vou continuar sendo muito crítico à ciência pela ciência. Claro, sim, sim. Para mim, ciência na prateleira de biblioteca não vale nada. Ela tem que estar na gôndola. Ou projeto acadêmico que não se transforma em resultado. Sim. Né? Então, essa capacidade que vai mudar as coisas, que dá o propósito para o negócio. Sim, sim. Principalmente Perfeito? no momento que a gente discute. Exatamente. A Amazônia é a urgência da Isso. sustentabilidade. Então, essa valorização, quando se busca, olha, a valorização da Amazônia. Tá, o que está ocorrendo de interação do conhecimento técnico-científico com o tradicional? E aí envolve os principais produtos, os principais bens, né? É a madeira, é o açaí, é a castanha, é o conhecimento tradicional que você acabou de falar do tacacá. Tacacá é um alimento comum do interior. Né? Há 10 anos atrás, você não tinha em Manaus restaurantes especializados no tambaqui assado. Hoje, você tem os peixes mais saborosos. Da onde surgiu isso, Beto? Do conhecimento tradicional. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. É a pimenta com tucupi, um pouquinho d'água na boca. Sim, Né? sim, sim. Aí, sim. claro, o empresário com conhecimento, com recurso, opa, isso aqui eu posso melhorar e trazer. Isso é um produto. Isso é um produto. É um serviço. Exatamente. Ou ambos, né? É isso aí. É isso então, aí. é interessante essas questões, porque realmente, só para finalizar esse tópico, Beto, nós estávamos, junto com o nosso amigo Inácio, dedicados a estudar a cadeia do pescado. Né? Ninguém enxerga o cara que planta o coentro. A chicória da Amazônia, que aliás é uma delícia. Hein? Ninguém dá importância para o cara do limão. Hein? E o cara que tica o peixe? Que é uma técnica tradicional. Né? Que é uma técnica ancestral, tradicional. Né? É ancestral. Né? Então, quando você junta essa questão, você é capaz de ter uma atividade econômica extremamente valorada e com capacidade muito grande de gerar valor e oportunidades de emprego, novos negócios, enfim. Fantástico. Tá, okay? Alex, quer comentar? Não, sim, e aí, essa questão voltando para essa questão da diferença, né? O que acontece? Pós-pandemia, a gente trabalha com financiamento, então precisa de um produto. Né? Então, se você pega a economia solidária, ela tem, né, sua venda, tem seu produto. Né? E aí chegou com a gente um rapaz que ele tocava na noite. Então, não necessariamente tinha que ter um produto.
E a gente ficou pensando, né? A nossa metodologia é sempre de registrar o produto. Como é que você registra isso? Né? Então, pós-pandemia, um produtor cultural, alguém da cultura, também precisa de financiamento. Então, se você pega para a gente visualizar aqui, né? Tentar fazer essa visualização da diferença, tem uma feira de empreendedor. Então, tem aqui eu produzindo e vendo aqui o meu artesanato, meu produto, aqui eu sou da economia solidária. E aí tem uma música rolando ali no fundo, né? Que você sempre convida alguém. Então, você tem alguém da economia criativa. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque, de modo tradicional, cara, como é que vai financiar um músico? Então, um músico ele é alguém que também tem o seu produto. Esse músico, sozinho, com seu violão, gera emprego? Gera, né? Gera possibilidades? Gera. Então, esse olhar, o Amazônia Floresceu, o Banco da Amazônia, a gente, depois de muito ser instigado, a gente acabou tendo, né? Falou, realmente ele não tem um produto, mas ele precisa fazer investimento para que o trabalho dele seja desenvolvido. Olha, você colocou um ponto interessante, porque eu vou tentar contribuir com o raciocínio, inclusive para servir o setor de música, que é um setor potente da economia, né? E só para ficar o exemplo internacional, a gente tem, por exemplo, nas artes circenses, um exemplo muito bem sucedido, econômico e de aplicação criativa, o Circo de Soleil. Então, o que o Circo de Soleil fez? Ele apropriou as artes circenses e moldurou isso numa grande empresa, numa estrutura extremamente organizada, bem cuidada em todos os setores, e ganhou escala internacional, inclusive reúne artistas do mundo inteiro aliás, Oceano Azul, inclusive, né? Como a gente brinca aí do Oceano Azul, porque realmente foi disruptivo no setor dele e conseguiu trazer isso de forma internacional, agregando profissionais do mundo inteiro, que deve ter sido uma das estratégias usadas. E eu lembro de estar no Recife e ter uma exposição do Circo de Soleil que 35 dias antes da primeira exibição já estava tudo esgotado. E é um case bem sucedido. E do músico eu queria completar o seguinte, vou dar a minha opinião e tentar contribuir com esse entendimento. O músico hoje ele tem que entender que ele é um produto, sim. Que ele precisa cuidar da imagem, que ele precisa cuidar do figurino, que ele precisa cuidar dos ensaios, de um fonoaudiólogo, ele precisa se tratar da saúde direcionada ao trabalho que ele realiza, para ficar por aí. Além do trabalho direto, ensaios, tem que ter ele tem que entender. Eu digo sim, no início ele é igual para todos nós, para todo mundo, é inerente. Mas em um determinado momento ele tem que entender que ele não pode estar à frente de todas as negociações, que a noite é um perigo, né? Você estava falando do cara da noite, né? Porque às vezes o que você ganha você executa naquela mesma noite. A noite para todo mundo é um perigo, para quem está aí na boemia, para quem toca na noite, etc, etc. Estou dando um exemplo que eu vivenciei isso. Eu participei de projetos artísticos em Recife, inclusive, e a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque existe um glamour em torno do artista, então ele acha que o mundo todo é formado de rockstars e genialidade e tudo mais. E isso é também, mas ele é um produto. E um produto ele precisa ter uma boa relação com a imprensa, com a comunicação, com ele em si. Ele é o produto. E aí acho muito louvável e realmente reconheço que o Baza faz esse trabalho já há algum tempo, de editais e de linhas de financiamento ao setor artístico. Isso é muito importante também. Bom, chegou aqui, eu quero apresentar o meu parceiro, meu irmão, faz parte da USC Valendo Economia Criativa da Amazônia. Quero dar boa tarde ao Juliane Carneiro, diretor do Departamento de SG e Captação de Recursos da USC Valendo Economia Criativa da Amazônia. Boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Prazer revê-lo sempre, porque estamos sempre juntos, mas principalmente para você poder contribuir com esse debate tão importante. Obrigado, prazer estar aqui, né, com vocês. E interessante, né, em 15 minutos ouvindo, né, a gente percebe a importância da valorização da cultura do interior, a cultura do ribeirinho, né, e de outro lado, alguém apoiando com um insumo que é comum a toda atividade. Que insumo é esse? Capital. Né? E o que é interessante, né? Pegando o exemplo do músico, né? O músico, é difícil você conhecer o músico que ele entende de finanças. Não é verdade? É verdade. Ele ganha na noite, né? Ele ganha aquele valor, e aí muitas vezes, não só o músico, como outras categorias, a gente percebe que falta um pouco de educação financeira. Então, se a gente tem profissionais mais qualificados que têm essa dificuldade, você imagina
o ribeirinho, você imagina a população mais carente. Então, quando a gente fala em educação financeira, que é um trabalho que o BASA faz muito bem, né, a gente precisa entender a importância de você capacitar o ribeirinho, a pequena empresa, o pequeno profissional, para que ele tenha acesso às linhas de crédito. E aí que entra o nosso trabalho. Aí que entra o nosso trabalho em treinar e capacitar essas pessoas, dando um apoio para que eles falem a linguagem do mercado financeiro. Mas não é aquela linguagem de Wall Street, de Faria Lima. Não, a linguagem popular mesmo. Só que ele precisa ter o conhecimento básico, né, para ele saber pedir uma linha de crédito, mostrar o quanto ele precisa, o que ele vai fazer com aquele recurso, o que ele vai desenvolver na sua comunidade. E aí que entra o nosso trabalho, fazendo o apoio, né, o treinamento, a divulgação e mostrando que você pegar uma linha de crédito, um empréstimo, não é um bicho de sete cabeças. Então, além de tudo que foi colocado, principalmente em valorização da cultura do interior, né? Fantástico o exemplo do tambaqui, né? Hoje nós temos grandes restaurantes onde o prato principal, né, é o tambaqui, né? Mas onde surgiu isso? O ribeirinho. E quanto mais tem para a gente promover cadeias e levar isso para o grande público. Exatamente. De consumo de outras culturas, apresentando a nossa própria. Quer comentar, gente? Exatamente. Não, sim, ele tocou num assunto que é muito importante, que é do acompanhamento, né? Então, o empreendedor, ele precisa do crédito, mas também de orientação. E aí a gente tem uma dinâmica que particularmente eu gosto muito, inclusive gostaria de parabenizar toda a equipe de assessores de campo aqui do Museu Florescer, que esse cliente, esse empreendedor da economia criativa, quando ele entra no programa, a gente leva em consideração alguns aspectos para que o crédito dele vá aumentando. Primeiro é que ele pague corretamente, porque a gente é uma instituição financeira. Só um minutinho, escutem com atenção, porque e depois eu queria que você explicasse como é que o banco pensa a credibilidade em relação com o cliente. Mas diga lá, não quero atrapalhar o raciocínio, vamos lá. Primeiro, não mais importante, que o cliente pague corretamente, né? Mas às vezes o cliente pagou corretamente e o crédito dele não avançou. Por que ele não avançou? Porque ele não seguiu as orientações do assessor. Em relação a fluxo de caixa, em relação a gerenciamento administrativo e financeiro. Então, esse segundo elemento é o que a gente mais leva em consideração. Né? Claro que a gente não só cobra, mas a gente vai junto com o empreendedor, vai dizendo, olha, os caminhos são esses aqui, né? Para você poder se organizar financeiramente, para que você tenha a divisão daquilo que é seu, daquilo que você vai gerenciar no seu empreendimento. Então, quando o cliente segue essas orientações, o crédito dele vai crescendo com ele. Né? Se a gente não faz essas peneiras, essa avaliação e leva em consideração somente o financeiro, o cara pagou corretamente. É um risco muito grande, não para a instituição financeira, mas para o cliente. E a gente não quer afogar esse cliente, a gente não quer matar esse cliente. Né? Então, ele precisa levar em consideração esses aspectos de evolução administrativa do seu empreendimento, a sua forma de organização, né, como é que você faz isso? É pelo celular, é no caderninho? Quais são, né, o seu fluxo de caixa e o seu financeiro? Quando o empreendedor, né, no seu primeiro crédito, que é o crédito de relacionamento, ele segue essas orientações e a gente avalia isso, bom, então vamos lá, tu tá preparado para mais umas etapas, então a gente vai caminhando junto. E aí, novamente, eu queria parabenizar, porque a gente tem uma equipe de campo, que a gente chama de assessores de microfinança, tá bom? Que estão espalhados aí por todos os estados da Amazônia Legal. Dentro em breve vai ter aqui também em Parintins inaugurado mais uma unidade, né? E esses assessores, eles literalmente pega aqui isso. É um pegar na mão, vamos junto. Se você crescer, a gente cresce junto. Então, esse é um elemento importantíssimo que tu traz. Olha só, já vamos pegar essas dicas, vamos preparar o 2024, porque não adianta ficar nervoso, ficar bravo, querer xingar o gerente, e vou esperar ele lá fora, que ele vai ver. Não adianta, gente. O mecanismo ele é racional, pragmático, ele é econômico, ele é fiscal, ele é contábil, ele é administrativo, ele é de relacionamento, que as pessoas precisam entender.
Não é porque você acha que você tem uma boa ideia que é uma boa ideia para todo mundo. Você tem que saber ter uma boa, né, uma boa dissertação da tua ideia, demonstrar a viabilidade, porque o banco ele vai analisar sempre números para além da ideia e para além da importância de aplicação, para analisar realmente se ela é sustentável. Não é isso, Martinho? Exemplo, eu vou usar uma fonte do Banco da Amazônia. Amazônia Sustentável. Olha o tema, a nomenclatura da linha de financiamento, né? O cara que está do outro lado, o analista, necessariamente ele vai observar se o projeto trouxe no seu escopo pelo menos comentários sobre os aspectos de sustentabilidade. Sustentabilidade aplicada, né? Né? Aí o banco tem uns formulários, e já passei por isso numa situação, não manda nada para o banco antes de eu ler. Por quê? Vê um formulário, para micro e pequena empresa, média empresa, é um formulário chamado FISA. Formulário de informações socioambientais. E tem para grandes empresas, hoje é ESG, não, SA. Que ele vem com maior detalhamento. E lá, ele é um questionário de umas 50 questões. Seu empreendimento está na Amazônia? Sim. Seu empreendimento exige licenciamento ambiental? Sim, não. Sim, não. As perguntas, né? Você já teve algum TAC? Você já fez isso? Tá, política fundiária, é o primeiro tópico. Segundo tópico, questão ambiental. Sua atividade precisa de licenciamento ambiental? Está licenciado? Está com aqui órgão ambiental, SEMAS ou IPAAN? A sua atividade é obrigada a ter cadastro no IBAMA? Você está dizendo, está lá o relatório, né? Aí vai, qual é a sua política de relacionamento com os seus colaboradores? Tem lá um rol de questões, né? Sim. Qual é o seu relacionamento com a comunidade? Tem um rol de questões. Sim. Né? Para quê? Para que quem for ler vai dizer, não, olha, esse projeto faz sentido. Né? O que leva você a fazer uma fábrica no interior? Não, além da questão de geração de emprego, de renda, mas também deve ser observado as questões fundiárias. A área é embargada, já foi embargada, o desmatamento está correto, está errado. É nesse ponto que tem as críticas, que muitas das vezes o pessoal pega a informação errada e divulga de forma errada. Né? Mas o Banco da Amazônia ele é extremamente criterioso nisso. Por quê? Porque o corpo técnico já faz essa avaliação antes. Né? E hoje ainda tem uma situação que nos ajuda. Com CPF, com CNPJ, a gente sabe se aquela área é embargada ou não, se aquela área tem alguma restrição ambiental ou não. Né? Então, isso tudo facilita. Não, olha, minha área é pequena, mas está toda redonda. Opa, você já tem um ponto satisfatório na captação do recurso. Né? Eu ainda pouco comentava, não, olha, eu tenho o documento de posse. Não, mas olha, eu já tenho meu CAR, meu relatório, meu cadastro rural ambiental. Bom, parabéns. Isso significa dizer que a área dele é georreferenciada, que a área dele tem o licenciamento ambiental. Então, esse cara tem a possibilidade muito maior de obter o financiamento. Né? E finalizando o seguinte, claro que esse mundo não é o perfeito. Falta a informação, falta a orientação, né? Para dizer, não, você consegue. E eu sempre digo isso, o crédito ele precisa ser trabalhado, Beto. Sim, importante. Planejado. Gente. Não é que hoje eu acordei dizendo que eu tenho uma ideia fantástica, que amanhã o dinheiro vai estar na conta. Ou porque ele está acabando e eu preciso repor de alguma forma. Né? Não tem isso. Né? E eu uso a referência seguinte, o grande sempre tem. Por quê? Porque ele sempre planeja. Sim. Não, no próximo ano eu vou fazer isso. Daqui a 3 anos eu vou fazer aquilo. E nós temos que colocar na cabeça do micro, do pequeno, que ele também pode fazer esse planejamento. Ele pega uma agenda e diz, opa, eu vou comprar um terreno, eu vou regularizar meu terreno, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e papapá. Por quê? Eu digo o seguinte, uma coisa é você chegar num banco só você. Daqui. A outra é você chegar e dizer, olha, amigo,
essa é a ideia que eu quero financiar. Qualquer pessoa que pegue vai dizer, opa, faz sentido isso aqui, ó. Você está já demonstrando que você conhece o negócio, que você tem informações do mercado, que você tem informações daquilo que você quer fazer, que você, no tripé do projeto, você domina o técnico, o econômico e o financeiro. Olha que legal. Então, se você tem o controle, a informação correta deste tripé, qualquer gerente vai dizer, opa, vamos conversar melhor, Beto, aqui, porque você tem um projeto de fato na mão. Né? E aí faz sentido, claro. Claro que não é também automático, mas já chama a atenção daquele que vai aplicar aquele crédito. Principalmente, né? Os bancos de fomento. Antes de eu passar para o Alex, eu creio que você quer comentar? Não, exatamente isso. Né? Eu costumo dizer que crédito é uma história, né, com H, uma história bem contada. Né? E o crédito ele tem que ser planejado. Né? A gente, assim como o empresário, ele sonha, ele bota no papel, fala, eu quero construir uma fábrica, quero fazer um projeto, quero comprar uma máquina. Né? O crédito não pode ser deixado para depois da decisão de compra. Tá? Então, quando ele tem o sonho e botar no papel, como é que eu vou buscar essa linha de crédito? Tá? E eu costumo dizer que um dos nossos papéis é democratizar o acesso ao crédito. Como? Orientando, capacitando, buscando as agências de fomento para nos apoiar. Né? Então, eu costumo dizer que é muito isso. Nosso trabalho ele vai muito além de você conseguir o crédito. Né? Além de conseguir o crédito, a orientação, mas para que esse crédito se perpetue junto com o crescimento da empresa. É isso aí, Alex. Conhece muito mais aqui o Amazônia Florescer do que eu, né? Que é o nosso trabalho, que é justamente esse. Então, ainda nessa linha do empreendimento, do acesso ao crédito, tem duas coisinhas que são muito importantes na minha avaliação, né? Primeira, a questão do planejamento, né? E a segunda é a cooperação. Então, vou comentar as duas. O planejamento ele é tangível. Todo mundo planeja. Só que aí, às vezes, você planeja aqui na sua mente, né? Então, você tem a ideia. Mas essa ideia, essa ação futura, esse próximo caminhar, esse próximo passo, ele precisa estar no papel. Então, as instituições financeiras, o Banco da Amazônia, o Programa de Financiamento, levam muito isso em consideração. Essa tua ideia, esse teu planejamento, ele é tangível? Mas como é que eu vou pegar a ideia? Você colocou isso em algum lugar? Né? Porque quando você coloca isso em algum lugar, seja ele em mídia, no papel escrito com lápis, você consegue visualizar aquela ideia. E aí, visualizando aquela ideia, tu te distancia um pouco dela, fala, precisa melhorar aqui. Isso daqui não precisa fazer ajustes. Então, a gente faz esse trabalho de orientação também. Não falei aqui, mas uma da forma de acesso, vocês sabem que a instituição bancária, para você ter crédito, seja ela em qual for a instituição, você precisa de garantia. Né? Ou um comprovante de renda, ou um patrimônio. Nós também, do Amazônia Florescer, trabalhamos com uma garantia. Tá bom? Que garantia é essa? É grupo de empreendedores, que a gente chama de aval solidário. Então, são pessoas, né, no mínimo 4 pessoas, de forma distintas, empreendimento distinto, que se reúnem, que se conhecem, que se confiam para tomar crédito, para pegar crédito. Então, essa questão da colaboração, ela é muito importante também, né, porque isso em vários aspectos. Também já trabalhei em captação de recursos no passado, né? A gente tinha as entidades guarda-chuvas, que eram, né, então você tinha um conjunto de empreendedores, então você precisava captar recursos para uma feira, para alguma ação, um só não vai conseguir, porque não atende aos requisitos daquele determinado edital, né? Mas se você reúne um conjunto de organizações sociais, você consegue ter, inclusive, isso como argumento. Falou, essa ação que estamos propondo não é só minha, então tem um conjunto de organizações que trabalha aí questão ambiental, questão social, questão de direitos humanos, nós estamos nos reunindo, colocando aqui para esse edital, né? Porque aí as pessoas às vezes acham, captador, que você só vai pedir, né? Não, a captação é também você dizendo que você vai contribuir, né? E eu não estou falando da contrapartida... A chamada contrapartida. Né? Mas eu não estou falando só da contrapartida financeira, que também é um elemento, mas você vai colocar para esse edital, o financiador, ele quer um resultado.
Então, esse resultado ele é muito mais fácil de conseguir envolvendo um conjunto de organizações de diferentes expertises do que só uma. Então, olha só, a gente está falando do campo do movimento social, das ONGs, das OCIPs e tal, né? Isso também para o empreendedor da economia criativa, da economia popular, da economia solidária, vale também. Então, a gente leva isso em consideração. Eu costumo dizer, quando eu vou reunindo aí reunir com os grupos do movimento social, com os empreendedores, o BASA utiliza ainda aquela dinâmica do fio do bigode, né? Qual que é a garantia que você vai deixar para o banco que você vai cumprir com o seu aporte financeiro? É um grupo, então é o seu nome. Então o empreendedor está colocando ali aquele conjunto de empreendedores, nós 4 aqui somos um grupo, né? Hoje de manhã eu fui num grupo que uma pessoa vendia pimenta não, aqueles molhos de pimenta, né? Então, olha só, ela não produz a pimenta, ela não produz o tucupi, ela não produz nada, mas ela vai e compra e monta. Então ela vende o molho de pimenta. Uma outra pessoa era brechó, tinha um brechó, né? Que aí ela explicou. Um outro empreendedor, deixa eu recordar aqui, na área da beleza estética, e o outro começava a lavar roupa. Então, sozinho, individualmente, essa turma, esses clientes não vão conseguir acessar crédito em lugar nenhum, pelo seu tamanho. Mas eles se juntaram, entenderam a regra do programa, cumpriram os requisitos que são, primeiro, ter o empreendimento. Tá bom? Então, a gente não financia somente a pessoa pela pessoa. Então, tem que ter empreendimento. Segundo, ter um CNPJ constituído, não é isso? Ter um CNPJ, se é uma pessoa jurídica ou pessoa física também? Não. Só para quem está ouvindo entender. Não. Indiferente. Então, pode ser um grupo de pessoas físicas. Não, é um grupo de empreendedores. Ok. Se você aqui, no meu grupo, tem CNPJ, geralmente MEI, show de bola. Se você tem CPF, show de bola. O que a gente vai levar em consideração é que um grupo se reuniu para tomar crédito. Sensacional. Tá bom? Então, Muito olha só, para finalizar, planejamento ele é tangível e a colaboração. Então, a colaboração para continuar, quem está ouvindo está vibrando, está entendendo. Pode seguir. Perfeito. Tá bom? Então, a colaboração ela é muito importante, porque essa questão do grupo, do avanço solidário, né, não é um negócio novo, né? O BASA não inventou isso, né? Então, isso é uma política aí de um indiano que eu acabei de esquecer, meu Deus, tomara que as pessoas não me... Exato, repete, por favor. Exatamente. Então, lá em Bangladesh, não é isso? Então, ele viu lá que tinha um grupo de, fundamentalmente, mulheres empreendedoras, e ele dava pequenos valores para que elas pudessem desenvolver o seu trabalho. Então, essa é uma metodologia muito antiga, premiada, né, teve um prêmio Nobel, né, que ele ganhou. Então o Banco da Amazônia reaplica isso. Então olha só como é interessante, como o Banco da Amazônia leva em consideração a colaboração. Então você não tem instituição financeira aqui na região norte, né, porque na região nordeste tem um Crédito Amigo lá com o Banco do Nordeste, mas aqui a gente é pioneiro nessa questão do financiamento colaborativo. Olha, eu estou impressionado, essa informação realmente desconhecia. Só há 15 anos, e existe em todas as cidades da Amazônia, e aqui em Manaus, não estou falando no Amazonas, aqui na cidade de Manaus, tem aí algo em torno de 30 mil clientes e cerca de 60 milhões de reais aplicado em microcrédito de 2.000, de 1.800. Então, é um programa gigantesco que está ainda aqui na cidade de Manaus, não atende toda a cidade, né? Então atende parte da cidade, considerando essa dinâmica dos grupos e considerando também a economia criativa, a economia de base. Prepara a proposição aí, porque nós vamos em janeiro lançar o programa Amazônia Criativa, vai ser um legado desse fórum. Eu ia falar amanhã no encerramento, mas vou aproveitar a presença de vocês, que são agentes de fomento econômico. Isso provavelmente deve reunir um grupo muito grande de empreendedores. Eu lembro que à época da requalificação a gente chegou a ter 350 empreendedores, entre CNPJs e CPFs cadastrados e atuantes na feira, e isso foi distribuído durante 3 anos em Manaus. Estamos falando de 6, 7 anos atrás, e esse projeto vai ser potencializado e ele vai retornar com este nome. Leva o mesmo nome do fórum. E eu quero aproveitar já de antemão a provocar uma reunião, uma conversa entre nós, porque ele cabe exatamente no que você está dizendo. Você imagina aí um volume para o setor de produtos criativos,
para o setor de gastronomia, que a gente chama gastronomia para chamar a atenção de quem está em casa, mas é a parte alimentar, né? Food trucks, food carts, food bikes, pequenos empreendimentos, comida tradicional, comida caseira e outros mais. Mas não só eles, nós temos o mercado de tecnologia, nós temos o mercado gamer, nós temos o mercado da moda, que amanhã vai estar aqui encerrando a nossa edição. Nós vamos trazer o CEO do I, que acabou de vir do São Paulo Fashion Week, representando o Amazonas, teve um destaque impressionante. Então, esse grupo organizado através da Amazônia Criativa, com esse tipo de fomento direto ao empreendedor, eu tenho certeza que a gente começa a tocar algo ligado ao microcrédito na economia criativa aplicada, na veia, real. E a gente consegue tornar também o acesso ao crédito e a educação ao crédito uma coisa comum. E eu tenho certeza que o Juliano também já entendeu a potência disso, e era o que nós estávamos buscando, né? Que bom que a gente pôde. Eu já estou de público convidando você a discutir para conhecer a possibilidade que a Valendo vai gerar através desse programa, que não é para Valendo, é para os empreendedores que fazem economia criativa em eventos, mas não só neles, como prestadores de serviço, etc, 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 que, como você bem sabe, o espectro é muito amplo dentro dos setores que compõem a economia. Podemos contar contigo? Total. A gente, quero o comentário que eu ia fazer, né? O que a gente espera é ser, qual que é a palavra, instigado, tá bom? Então, a título de exemplo também, lá no município de Itaituba, um dos nossos clientes financiados é um cliente que desenvolveu um aplicativo, né? Um aplicativo de mobilidade urbana e de entrega de alimentos, né? Então, um dos nossos clientes, até você está nos escutando, né? Nos ouvindo, pode falar o nome dele, cara. Aqui. É um grupo chamado Rapidola. Exato. Tá bom? Rapidola. O nome é um grupo de amigos. Eles estudaram lá no IFPA, fizeram análise, desenvolvimento de sistema, viram um potencial de mercado, né? E nos procuraram, já iniciaram, já tinha lá seu empreendimento, nos procuraram, a gente entendeu a necessidade, a demanda, e falou, bacana, então que isso aqui também, pessoal, o Amazônia oferecer, precisa ser instigado. Falei, mas o que pode? Falei, a gente tem um material de divulgação, né? Só pode quem trabalha com vendas de comida, só pode empreendedor. Então, se você tem uma ação produtiva, se você nos instigar, a gente vai e financia. Maravilha. Bom, gente, a conversa é muito boa, muito ampla. A gente não tem aqui a presunção de falar tudo sobre os aspectos e instituições e possível, porque não dá. Não dá, porque o assunto realmente é amplo, em algum grau complexo. Então, a gente quer tornar a linguagem mais fácil para você identificar, como o Martinho falou, que existe possibilidade real de você construir isso. E é para isso que a gente está se esforçando aqui. Falamos muito do BASA. Agora eu queria ouvir a leitura de vocês para a gente já encaminhar. Você que está nos acompanhando pela internet, você que está nos acompanhando aqui também presencialmente, já pode fazer as perguntas para os nossos especialistas. Daqui a pouquinho, já no término, a gente as encaminha. Mas eu queria saber um pouquinho também de BNDES, de Sudã, para quem está aqui na região da Amazônia. Quais as informações, o que vocês têm para deixar para o nosso público, para um empreendedor criativo, para quem quer empreender nos setores da economia criativa, quais são os caminhos que a gente tem para buscar financiamento, ou público ou privado, nesse sentido. E aí já estendo também para o Juliano, para a gente comentar também as possibilidades que a gente tem de captação privada e como isso funciona também, porque a gente já inclui os bancos todos que o pessoal conhece. Então, quero começar perguntando para o Martinho, para falar de Sudã, que eu sei que é uma área que ele é bastante atuante. Por favor. Então, acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás, a própria Sudã, né, através do seu conselho, que é o CONDEL, o Conselho de Desenvolvimento da Amazônia e da Sudã, né, eles aprovaram, e aí é um ponto que me chamou muito a atenção, porque eu estava ouvindo a palestra anterior. Até para você estudar, você ter um financiamento hoje. Isso é muito interessante para quem está assistindo a gente. Né? Peraí. Olha o potencial, né? Eu vou repetir o que a moça falou aqui. Eu sou da geração anterior, né? Nós não tínhamos isso, né? Eu sou da geração que é o seguinte: nós temos que estudar para passar no vestibular. Eu, como sou do interior,
Eu tinha que estudar redobrado. E vim descobrir que no interior a educação é muito boa, porque a formalidade dela é muito maior. Né? Hoje, além dos programas mais populares aí de financiamento nas faculdades, só não faz faculdade quem não quer. Além disso, o Banco da Amazônia olha, está aí um dinheiro ali para você estudar. De repente, você quer novamente voltando, não deixa de ser um financiamento. Né? Eu, lá atrás, eu decidi, eu queria ser economista, eu queria viver como economista, como profissional economista. Pode ter milhares e milhares de engenheiros aí, engenheiro naval, mecânico, hein, Beto? Mecânica de automóvel, de moto, não sei de que, de manutenção elétrica, hein? Eletricista de carro híbrido, de carro elétrico. Hoje está batendo na sua porta isso. Designer, copyright, né? Desenvolvedor de software, de sistema. Às vezes você está no interior do estado do Amazonas, quer ser um desenvolvedor, é como o Martinho está dizendo. Novamente, volto a dizer, ninguém aqui está vendendo facilidade express, né? E ninguém vai entregar essa facilidade na porta da tua casa. Exato. Mas estamos dizendo que existem caminhos e possibilidades de materializar isso. É isso aí. Né? Então, há outras modalidades, claro que o Banco da Amazônia tem um leque muito maior, aqui também a AFEAM, Agência de Fomento do Estado, e para aquele público, Beto, que já tem uma formação, que se identifica como empreendedor, tem aí as fundações de pesquisa. FAPEAM. Para ficar no nosso exemplo, né? Para ficar no nosso exemplo. Tem o federal também. Tem o federal. E aí, se você entrar no site dos grandes bancos, aí o BNDES que você falou, BNDES. Tem lá apoio e paciência para tecnologia, para inovação. E para economia criativa. Está disponível no site. BNDES, olha, site nacional. Procura lá na lupinha. Coloca lá BNDES criativa, que vai aparecer. Ele vai te mostrar como funciona a linha e como você pode acessar. E hoje, cara, inclusive essa burocracia toda foi encurtada. Qual é o primeiro passo? Faça consulta no seu CPF. Você entra no site, coloca seu CPF. E vai iniciar descrevendo suas ideias ali. Claro que isso aí existe toda uma pesquisa, todo um estudo para trás. Se fizer sentido, Beto, você já começou a abrir a porta do crédito. Né? Então, eu digo o seguinte, hoje só não faz negócio quem não quer ou quem não quer, no sentido que, quando se fala em empreender, tem que se entender que tem que trabalhar, tem que ter comprometimento. Sim. Né? Demanda tempo. Não é, vai ganhar dinheiro? Beleza. Faz sentido? Faz sentido. Vai mudar a minha vida? Pode determinar a minha vida. Mas isso também eu vou ter que ter escolhas. Tem mais compromissos, vou ter que trabalhar um pouco mais, tenho que melhorar mais ainda, tenho que continuar estudando, Beto. Esse é o mundo, pessoal, que nós estamos vivendo hoje. Né? Com todo o acesso à informação, tecnologia. Hoje no celular você faz uma série de coisas. Mas tenha na clareza que esse financiamento, que esse seu negócio, que o senhor está planejando, ele vai mudar a sua vida. Para melhor, se tiver um bom propósito, como também para pior. Porque... Não deu tudo errado, aí bom, aí o negócio quebrou. Até pelo que você comentou, esse padrão de comportamento, ele deve ser importante para conseguir, e mais importante ainda, para honrar, né? Para honrar. Que é o que vai criar teu histórico, né? É isso aí. E, aliás, só antes do Juliano falar, eu queria dizer que hoje o Serasa Experian disponibiliza consulta simples gratuitamente. Você vai lá, loga. Muitas vezes você não tem nem o trabalho de cadastrar, que você pode utilizar uma conta de e-mail co-coordenada, né, colada com ela. Então você só dá 3 cliques, valida a sua senha e você já acessa o Serasa Experian. E lá você consegue ter uma consulta que antigamente isso era impossível de pensar, simples. E se você quiser uma completa, você também tem um custo subsidiado. Ao meu ver, perto do que nós tínhamos no passado, onde fazer uma análise completa, você com R$30 você consegue fazer uma análise sem ter uma conta fixa mensal através do Serasa Experian. Juliano, iniciativa privada para a turma das indústrias criativas. Como é que olha o setor privado e como é que você poderia dar uma leitura para todos que estão em casa dos bancos privados, uma vez que a gente falou aqui de superintendências e de bancos regionais? Bom, acho que nós vivemos hoje uma era que a humanidade nunca teve tanto acesso à informação. E falando um pouco de linhas de crédito, eu diria que o mercado também
dispõe de linhas para tudo. Tá? Hoje, falando um pouquinho de pessoa física, você tem desde o crédito pessoal, que é o crédito mais tradicional, até o financiamento através de cartão de crédito, que é um método muito comum utilizado no varejo, crédito imobiliário, crédito para financiamento de veículos, né? E entrando um pouquinho na parte de pessoa jurídica, você tem também uma gama infinita de linhas. Tá? O que é importante? A linha correta, ela tem que ser escolhida para o objeto correto. Perfeito, perfeito. Tá? Então você imagina onde você quer adquirir uma máquina, né? E por falta de conhecimento ou falta de orientação, você bate a porta do banco e fala assim, ó, eu quero um capital de giro. Está errado. Pode ser que o crédito... O cara planta o cupuaçu em casa, ele quer despolpar o cupuaçu para embalar ele a vácuo, e ele precisa de um equipamento de vácuo e o equipamento que é uma extratora, nesse exemplo, Sim. que eu estou dando aqui, Perfeito. para você retirar a polpa, né? Isso. E aí ele chega no banco e está, na verdade, pedindo capital de giro, que ele já aproveita e paga as contas da família, da galera que mora do lado, empresta para o parente, e já começou errado, né, Juliano? Exato. E aí, aquele mecanismo que era um apoio à empresa, torna-se um pesadelo. Por quê? Porque ele está usando, primeiro, a linha de crédito incorreta e para finalidade incorreta. Então, nós temos hoje no mercado linhas para você financiar uma máquina, linhas para você financiar um galpão, linhas para você financiar um avião, tá? E até mesmo linhas para construção, onde você faz a construção por etapas, o banco faz a medição, né? Reembolsa o volume utilizado até aquele momento e você financia após a obra por 15, 20 anos todo aquele volume investido. Isso no setor privado, isso no setor privado. Tá? E temos linhas um pouco mais complexas que alguns anos atrás eram exclusivas de empresas com governança, empresas de capital aberto, mas que são linhas que já estão disponíveis para empresas de pequeno e médio porte. Sinto, por exemplo, a 4131, que é uma linha de captação externa, onde o banco capta lá fora, nacionaliza, empresta no Brasil já em reais. Incrível. Tá? Então, olha a democratização do crédito. Você tem hoje empresas de pequeno e médio porte que podem acessar uma linha internacional, assim como as grandes empresas acessam também. Interessante, né? Sensacional, sensacional. Para quem está ouvindo, eu estou imaginando, e para quem vai ter acesso, a gente está desmistificando muita coisa aí. Perfeito. E, Beto, interessante, né? Aí já é uma alternativa para as grandes redes. Tá? Tem no mercado um produto chamado risco sacado. O que é o risco sacado? Eu considero o risco sacado, dentro da cadeia da pessoa jurídica, a linha de crédito mais democrática que existe. Por quê? Vamos lá. Você tem o âncora, esse âncora pode ser uma grande rede, através de um convênio com alguma instituição financeira, tá? Ele disponibiliza linha de crédito para os seus fornecedores, sejam eles de micro, pequeno, médio ou grande porte. Você imagina você estruturando uma operação onde aquele pequeno produtor que vai entregar a sua alface, entregar a sua pimenta, ele entrega o seu produto e a própria empresa âncora, através desse risco sacado, faça a antecipação daquele recebível. Então, assim, isso é educação financeira. Educação financeira é você também incluir aquela pessoa no rol do mercado financeiro. Sem tá? dúvida, sem dúvida. É você bancarizar esse profissional ou essa empresa. Alex, quer comentar? Deixa eu tentar lembrar aqui o nome do filósofo, eu acho que é Francis Bacon. Saber é poder. E aí, lembrei agora de quando eu era jovem, nessa área de captação de recursos, eu queria inclusive deixar isso para a gente aqui. Tem uma plataforma, uma OS, chamada Êxitos, não sei se vocês já ouviram falar. Então, tudo que existe de projeto, de edital, seja público ou privado, essa OS junta nessa plataforma. Hoje o Sicov mudou de nome, né? Então, o Sicov mudou de nome, não sei agora qual que está, não acompanho mais esse debate,
mas ali você conseguia financiamento para as prefeituras, né, para o poder público, mas também para o setor privado, também para a sociedade civil. Então, essa plataforma, Êxitos, recomendo aqui, tudo que tem digital para tudo. Acho que tem umas 2 semanas que eu abri ela, tinha um edital que eu até me inscrevi lá para o CNPq, né? Então, é interessante que a gente possa saber aonde que encontra. E aí eu recomendo essa plataforma, já que é um fórum propositivo, Claro, né? por Você favor. empreendedor, você pessoa, enfim, que tem uma ideia, acesse a plataforma Êxitos. Então, tudo que tem de edital, e aí é interessante que essa plataforma ela é tão completa que ela, inclusive, acha também fundos perdidos. Tá bom? Então, as possibilidades de financiamento para o empreendimento, para a economia criativa, elas existem. Mas aí são 2 desafios que a gente tem. Primeiro é saber aonde que elas estão, porque elas estão, viu, Beto? Ela não vai ser criada ainda, ela não vai ser constituída, não precisa de um debate, não precisa de uma mobilização. Ela já né? Ela já tem. Então, a gente precisa saber onde que está. Segundo, acessar. Aí tu fala, não, mas eu quero. Será que a gente quer mesmo? Quando eu trabalhava na questão da captação de recurso, o que acontecia? A gente sabia de 10 editais. Aí, na reunião lá, alguém falava, não, qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade são todos. Nós vamos escrever para todos, né? Porque um desses 10 nós seremos vistos, quem sabe, financiado. Eu trabalhei durante um tempinho no Ministério da Cultura, a gente tinha um prêmio, e aí para falar dessa questão que eu falei antes, tá bom? De tem o recurso e eu quero, só que o eu quero não é verbalizado, o eu quero é você ter um trabalho. Fiz um tempo parte da equipe do Ministério da Cultura e tinha um prêmio para fazedores de cultura, tá bom? E eu fiz parte da banca de avaliação, só que, claro, que eu não podia avaliar da região norte porque eu era de Belém. E aí, claro que na hora da conversa, na hora do almoço, entre os demais avaliadores, a gente conversava, não veio quantos lá do teu estado? Rapaz, lá do Maranhão veio 30 propostas. Não veio quanto lá de São Paulo? Rapaz, lá veio 1000 propostas. Veio quantos de Belém? Veio quantas propostas de Manaus? Aí eu ficava lá, né? 2, 3 propostas. Então, olha só, pessoal, o desafio não é você ter a possibilidade, mas, primeiro, é saber onde tem e acessar. E esse acessar tem um rito, que as pessoas chamam de burocracia, né? E se eu não me dispor a ler o edital, e eu trabalhei com isso, inclusive como palestra, né? A gente, olha, esse edital aqui está aberto. Aí o contratante falou assim, Alex, esse edital aqui é muito bom, a fundo perdido, você não precisa devolver o dinheiro, só precisa prestar conta e tal. Você já leu o edital? Eu falei, não. Eu te contratei para te ler o edital. Eu falei, mas se tu não leu, como é que tu vai saber se está alinhado com as tuas ações? Então, vivenciei muito isso aqui na região, né? As pessoas desconheciam aonde estão. E o Siconv, que agora não é mais Siconv, e essa plataforma Êxitos, se você abrir lá hoje, você tem recurso para você estudar, você tem lá recurso para alguma qualificação, um treinamento ou intercâmbio para a sua startup, você tem uma diversidade. Então, para finalizar e recomendar, primeiro, é saber onde está e, segundo, se dispor. Eu sei, pessoal, que é chato a gente ler aquele edital lá com 20 páginas, com a letra tamanho 8, né? Assim, captador. E aí o cara, quando chega na segunda página, já não quer. Mas, às vezes, é simples. O que falta da gente é essa predisposição a querer, de fato, né? Então, a minha avaliação, dialogando com vocês, com o público que está nos vendo, sendo bem franco, é que existe uma vasta possibilidade. O que precisa, de fato, da gente é essa mudança de cultura nossa, de querer e se predispor a ir em busca e acessar. Então, recomendo, mas deve ter outras formas de captação, mas para tudo que a gente imaginar, tem recurso. E, fundamentalmente, os fundos perdidos. E um dado, e aí a gente está falando de dados agora, né? Não gosto muito de entrar nesse debate, infelizmente, a nossa região ela é pouco propositiva. Isso em 2 setores, tá bom? O setor das OS, onde eu já trabalhei durante 8 anos numa ONG. Você está falando do terceiro setor. Isso, né? terceiro setor, desculpa, das ONGs Nada, e tal. que é isso? Então, nós somos poucos propositivos, viu? Então, tinha uma instituição chamada Christian Aid, que acho que é da Europa, não recordo agora, né? Então, que ela recebia a proposta, né? Então, da onde menos vinha a proposta era da nossa região.
No setor público, isso também é a mesma coisa. Então, você sabe aí que os parlamentares têm suas emendas, depositam valores lá que você pode solicitar. E essa solicitação, que é a elaboração do projeto, nossa região ela pouco solicita. Se a gente pouco solicita, como é que a gente quer ter? Né? Aí, se a gente não solicita, o discurso é não tem. O discurso é não tem. Tem. Ou só não tem pra gente, né? Ou só não tem pra gente. Tem. O que não tem é nossa solicitação. Parece que a gente tem vergonha, medo de pedir. E essa pidança tá lá o edital, tá lá as regras, eu me enquadro, bora produzir. Não consigo sozinho, porque a minha entidade, de repente, tem algum problema, tem alguma certidão que não dá conta. Os editais, pessoal, inclusive depois do marco regulatório das organizações do movimento social, que tu deve conhecer muito mais do que eu, apresenta uma evolução muito grande, permite com que haja essa entidade guarda-chuva. Você pode se reunir aí 3, 4, vai levar em consideração toda a documentação como proponente, mas aquele que está tudo organizado, tudo ok, que vai executar. Então, tem as possibilidades, tem o recurso, a gente só precisa pedir. E esse pedir requer a elaboração. E essa elaboração, já deixo uma outra recomendação aqui, acho que também a gente precisa trabalhar junto com a academia, junto com as universidades, junto com o setor público, a gente precisa qualificar a nossa turma para pedir. Porque não é só me dê, tem que seguir o rito, que a gente chama de burocracia. E Alex, aqui, pessoalmente, dentro do meu tempo, que já não existe mais, né? Quando eu trabalhei nisso, a gente conseguia, mas hoje é muito mais complicado, mas mesmo assim, como é uma paixão, e é um tema que eu gosto, me predisponho também, de alguma forma, a colaborar. Contribuir com esse caminho. Eu agradeço. Quer completar, Martinho? Fazer alguma consideração no tema? A consideração é muito simples. É isso que o Alex finalizou aí. Eu complementaria de o seguinte, que eu aprendi, né? Para pedir, você tem que levar a vasilha, né? Então, você vai lá, voltando. Eu tenho a ideia, isso aqui vai dar. Tá, mas não tá nada, não tem nada no papel. Né? E um outro ponto, outro fator fundamental é você ter a humildade para chamar quem sabe. Sem dúvida. Eu não sei. Opa, mas olha, fulano sabe. Consultores, economistas, administradores, tem instituições que fazem isso. Né? Então, você não é o cara. Não existe essa questão do cara, né? Sim, claro. Então tem que ter humildade para chegar, opa, olha, nós estamos pensando isso aqui. Me ajuda, né? Me ajuda? Vou te contratar. Isso, vou te contratar. Faz isso, vamos fazer percentual, isso. Inicial, exato. Perfeito. Até então, para o microempreendedor, né? Para todo mundo. Então, esta orientação, ela é fundamental. Sim, né? Sem dúvida. Muitas das vezes, o cara é muito bom em mecânica, mas ele não sabe organizar os papéis dele. Sim. Então, tem que chamar alguém para organizar os papéis. Exato. Né? Ele pode ter um negócio na mão, tá latente, mas ele ainda não virou a chave que ele precisa de orientação de uma outra pessoa para organizar os papéis dele, para constituir uma empresa, para que ele possa ter um negócio formal melhor ainda. Sim, né? sim. Então, esse é um ponto. O outro, que a gente já há algum tempo, em várias instituições que a gente militou, é a linguagem econômico-financeira. Ela precisa cada vez mais estar presente desde criança. Né? É aí que começa, é a mesma linguagem. É igual aprender português, igual aprender matemática. Os valores das finanças são os mesmos. Né? Então, se a criança já recebe informações desses fundamentos, né? Dos valores de você ter crédito, com certeza será um jovem, será um adulto com muito mais chance de empreender e dar certo. Né? Então, e isso está, nos últimos anos, a gente tem observado, né? E eu não sou filiado a nada, eu não sou partidário de nada, tá? Eu só me digo o seguinte, eu sou economista. E com isso, como me dedico diuturnamente para isso, eu faço as minhas críticas. Em momentos positivo, mas negativo também, não tem problema. Então, é assim, esta capacidade de liberdade econômica criou no Brasil um ambiente muito propício para investimentos.
não é o Martinho que também está falando. Os dados estatísticos estão mostrando, têm mostrado, aonde tem crescido oportunidade de emprego, de renda, é naquilo, tudo isso que o Alex falou. É o cara que era só ele, mas daqui a pouco ele contratou mais um. Era ele e a esposa, tiveram que contratar mais uma pessoa. Né? De onde surgiu isso? Da capacidade de empreender, da dificuldade que ele viveu. Disse, opa, quando ele viu que dá certo, não, agora eu vou ampliar. Isso se espraia de uma tal forma que está aí o Brasil, acredito no Brasil, o Brasil é uma potência nisso. Né? Nós estamos bem nesse quesito. Agora, claro, ainda falta esse conhecimento, essa linguagem, né? Esse direcionamento, e daí a importância do trabalho de vocês, tá, Beto? De eventos como esse. E já te parabenizei no início, que a gente não está aqui para fazer discurso, não. Não, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, ó, o problema existe. Vamos encontrar uma solução conjunta? É isso aí, é isso aí. Não é não? Esse é o espírito. Esse é o espírito. Então, no início aqui eu falei, ó, já existe toda uma regulamentação no estado do Amazonas de economia criativa. Vamos colocar para o público isso, para que as pessoas possam se habilitar, para que as instituições possam participar das discussões. E aqui, finalizo dizendo o seguinte, com o Alex e com uma outra colega que estava falando, tem que colocar no orçamento. Não adianta eu ter a melhor lei, né, de economia criativa se eu não está previsto no orçamento nem um centavo. Nós estamos só no discurso. Então tem que dizer o seguinte, as instituições, a sociedade civil organizada dizer o seguinte, ó, nós precisamos de recurso para serem aplicadas nisso aqui. Nós estamos juntos. Nós somos quanto? 10, 20, 30, 50? Nós somos muitos. Então, olha aí. Né? Uma coisa é o Beto ir lá sozinho, no gabinete, pedir, ó, fulano. A outra é dizer o seguinte, ó, nós está aqui, ó, nossa solicitação para o orçamento de 2024, os vereadores, é isso. Solta o Jequiti Assembleia, aí, isso. vai soltando o Jequiti da proposição. Que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Realmente, o que talvez responda muitas colocações que a gente viu aqui foi, pô, mas não fica no discurso, mas a gente tem que ter algo organizado coletivamente, com viés econômico, não político, para desenvolver base na Amazônia, conseguir congregar, né, pares, e não amigos, pares de um mesmo setor, e para poder exercer a correta energia para se obter aquilo que se quer, né? Perfeito. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo, Beto. Quando se fala do exercício da cidadania, é isso também. Por quê? Sem dúvida. Nós todos contribuímos com esse bolo. Né? Mas se a gente não reclama o nosso pedaço, alguém come mais. Não, e outra, a gente participou desse fórum, a gente teve várias discussões sobre turismo, a gente tem até uma brincadeira interna aqui, que toda vez que a gente vê um fato na rua, positivo ou negativo, a gente diz, isso está pronto para o turismo. Quando não é, a gente, isso aí não está pronto para o turismo. Porque passa justamente por essa leitura, né? E eu usei um exemplo comparativo, tá? Nós estamos falando de economia e acabei até falando de um setor potentíssimo que passa por isso que você acabou de falar. E que nós vamos desdobrar isso, com certeza esse fórum vai gerar uma receita positiva, porque ele é propositivo, econômico, em cadeia produtiva, em setor, ele dialoga com o setor do turismo, porque o setor do turismo não é um setor da economia criativa, ele é um setor por si só, assim como a bioeconomia será, né? E provavelmente será a grande matriz da Amazonas daqui para frente. Fala, Alex. Não, é isso, acho que a gente caminha esse fórum, parabéns, né? Para que a gente consiga colocar no centro do debate da agenda pública a questão da economia criativa. Né? E aí, pessoal, eu acho que tem uma evolução, tem um olhar, tem uma sensibilidade por parte do setor privado um pouco mais detalhada, né? Mais sensível. Falta isso um pouco do poder público. Né? O poder público somos nós, mas o poder público, pessoal, é que nem galo velho, só funciona na pressão. Alex, eu só vou te interromper numa leitura que eu não posso deixar de dar. Você levantou uma bola igual o Maurício do vôlei fazia, né? Quando o Brasil ganhou.
Eu não acho que o setor público seja tão sensível assim, não. E eu vou fazer mais uma provocação. E eu venho do setor público, atuo no setor privado, perdão. Não acho o setor privado tão sensível assim em detrimento do setor público, não. E vou justificar. E eu venho do setor privado, antes do terceiro setor, até hoje empreendo e falo do meu dia a dia, né? Por que o camarada acha que... chama aquele teu amiguinho para fazer minha logomarca e vê quanto é que ele faz para mim sem nota? Ou chama aquele cara para fazer um e-commerce para mim, né? Mas é muito caro, isso é muito caro. A gente chegou a discutir, inclusive, Martinho, outro dia, se o advogado não é um cara da economia criativa, porque ele usa o conhecimento humano em detrimento da execução. É que hoje a economia está se sistematizando. E o direito ganhou uma polpa histórica, quase antropológica, longe disso. Mas é a mesma coisa. Então aí classifica o advogado, se classificam um advogado, se classificam um médico, um odontólogo. Você imagina o que eles não fazem com as profissões que não estão estruturadas e sistematizadas na economia. Então, eu quero ir para além, Alex, e eu não estou discordando, eu estou convergindo com você. Eu quero dizer, na verdade, o seguinte... O debate é isso. Não, mas é isso, mas é convergindo mesmo, porque eu acho que tem muita iniciativa privada que entende, passou a valorizar isso nos últimos anos, sim, mas acho que ela não é a totalidade, acho pelo contrário. Eu acho que é pela forma, a falta de sistematização disto como economia anteriormente, faz com que o empresário, às vezes, subutilize os serviços que são ligados às áreas criativas. E acho que o Estado, e aí a gente concorda, realmente precisa ter um olhar mais profundo nesse sentido. Fala, Martinho. Só que me chamou a atenção as possibilidades de financiamento via incentivos fiscais para aplicar em projetos. Né? Só, olha o termo, para aplicar em projetos. Não na palavra, não no desejo do amigo. Né? Então, o Brasil tem todo um rol aí de apoio à cultura, esporte amador, não sei o que mais, papapá. Até de imposto de renda, eu, pessoa física, posso fazer isso. Sim, sim. Né? Mas eu tenho que me planejar também para fazer isso. Tem N exemplos aí que a gente conhece que algumas empresas buscaram desenvolver uma escolazinha lá de apoio educacional. São bons? Também são bons. É uma boa iniciativa. Mas aquilo também é incentivo fiscal. Né? É a sociedade que está ajudando, na verdade. Sim. Né? A cultura, principalmente, aí, só relembrando, Alex, era um tabu, realmente. Chegou o Norte, sempre não apresentava nenhum projeto. Né? Então, só, pessoal... o recurso existe, a linha existe, o negócio, mas sem o projeto ninguém. O fulano é amigo, não é amigo, é papel, é documento, é compromisso, é o projeto formal. É parceiros. Até em complemento, né, a sua fala, eu diria que hoje, né, não hoje, mas há muito tempo, nós temos mais linhas de crédito, mais liquidez do que projetos. Né? É difícil, muitas vezes, você ter um projeto, adequar aquele projeto para captar aquela linha. E, muitas vezes, as agências de fomento, eles têm aquele orçamento, têm que aplicar e falta projeto. Alex, completa, porque eu te interrompi. E eu vou ter que encerrar, porque nós já estouramos muito tempo. Conversa boa é assim, né? E nós vamos ter desdobramento disso com certeza. Até vou sugerir para que a gente um dia organize um evento só para fomento econômico aos setores que compõem a economia criativa. Fica a minha sugestão também nas gravações para a gente desdobrar depois. É só parabenizar, e a gente já evoluiu muito nessa questão da captação e do fomento. Então, a própria forma que o Banco da Amazônia trabalha, né, do Amazônia Florescer, de levar em consideração como garantia grupos solidários, isso é uma experiência que precisa ser sensacional, ser compreendida, conhecida, e de repente, por que o banco, a turma que não me escute aqui, né, que é uma instituição rígida e tal, leva em consideração a questão como garantia grupo de pessoas, que outras instituições também não podem levar isso em consideração? Então, não é só derrota, não, pessoal. Acho que a gente já evoluiu e evoluiu bastante. Banco da Amazônia, marco das organizações, tem uma série de questões que a gente precisa comemorar. Parabéns para a gente.
É isso aí. Bom, eu vou ter que encaminhar o final, a gente não vai abrir as perguntas, mas as perguntas que eu recebi, basicamente todas foram respondidas aqui. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser mais respostas, encaminhe nas nossas redes sociais, @economiavalendo. Eu vou deixar o e-mail também geral da USC Valendo Economia Criativa da Amazônia, que a gente vai ter o maior prazer de encaminhar para os nossos participantes, nossos especialistas. O Juliano é de casa, tá? Ele pertence ao SC Valendo, ele pode atender você diretamente. Se for um assunto mais direcionado ao BASA, mais direcionado às linhas de especialidade do Martinho, a gente também vai... O Martinho está com a gente nessa jornada. Desde o primeiro momento que a Valendo nasceu, ele foi consultado, foi perguntado a ele se isso realmente era relevante. E a gente está criando essa rede justamente para poder atender os setores, os empreendedores e os seres humanos que compõem a força produtiva das indústrias criativas, da economia do conhecimento, da economia criativa. Então, eu já vou agradecendo ao estourar do tempo, a todo mundo que acompanhou a gente aqui, e vou para as considerações finais com os nossos convidados, começando pelo Martinho Azevedo, representante da Ordem dos Economistas do Brasil no estado do Amazonas. Martinho, meu irmão, é uma honra sempre encontrar com você. Quando ele some muito, eu fico enchendo o saco dele no WhatsApp, ele lá no meu escritório bater um papinho comigo, porque eu aprendo a cada dia que eu encontro, e tenho certeza que quem nos ouviu igualmente aprendeu muito. Muito obrigado. Primeiro é gratidão, né, Beto, e satisfação de sair também deste evento aprendendo um pouco mais, né? Isso é que me move, né? A gente, como ser humano, se a gente puder tocar a vida de alguém para melhorar a vida, eu sou o primeiro. Eu acho que a gente tem... Esse é o sentido. Sim. Para mim, esse é o sentido. Se não puder ajudar, né? Pelo menos não atrapalhe. Né? Então é esse. Esse para mim, eu acho que é fantástico. E parabenizar 100% você e sua equipe pela excelente iniciativa. E hoje, tenho certeza que muita gente vai ver e vai gostar do que eu, como gostei e aprendi aqui com vocês também. Obrigado, Beto. Obrigado aos colegas aqui, o Alex e o... Uma honra ouvir isso de você, Martinho. Quero agradecer a Alex Afonso, coordenador do programa Amazônia Florescer, do Banco da Amazônia, nosso BASA. Muito obrigado, Alex. Foi uma honra te conhecer, cara. E tenho certeza que a gente vai desdobrar muitos assuntos, porque o microcrédito é a realidade da maioria ou de uma parte dos setores que compõem a economia criativa. Muito obrigado, uma honra conhecê-lo e ter essa troca com você tão rica hoje. Eu que agradeço. Então, é clichê, né? Mas o conhecimento, quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica. Então, muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa, e estou aqui, estou na área, sou agora de Manaus. Maravilha. Quero agradecer Juliano Carneiro, um dos membros da Valendo Economia Criativa da Amazônia, que entra em 2024, pós-resultado desse fórum, atuando definitivamente sediada a sua matriz em Manaus, com uma extensão em Santo André, São Paulo, no Grande ABC, mas a gente inicia 2024 realmente botando os projetos de impacto para rodar e contribuindo para a nossa finalidade, que é o desenvolvimento dos setores da economia criativa na Amazônia Legal. Quero te agradecer e dizer que hoje é um primeiro dia para a gente montar essa rede, contribuir e atender a todo mundo que faz economia criativa na Amazônia. Não, Juliano? Muito obrigado. Eu acho que, primeiramente, parabenizando, né? Aprendi muito aqui com os colegas, né? E eu acho que um dos nossos propósitos realmente é a gente poder tocar a vida das pessoas, né? Através das oportunidades. Eu entendo que quando a gente qualifica um ribeirinho, uma pequena empresa, um pequeno comércio, um salão de cabeleireiro, um café, que tem muito na nossa região aqui, a gente está proporcionando uma inclusão social. Sem dúvida. Tá? Eu acho que a gente conseguindo tocar a vida dessas pessoas através desses mecanismos já valeu o ingresso. Já valeu o ingresso. E a gente está aqui para isso, né? Para, é claro, se desenvolver, ganhar dinheiro, construir os nossos sonhos. E aí eu lembro que o Alex fez um comentário muito interessante, que, você tem alguma coisa no papel, você tem como escrever? E é interessante também que a gente consiga apresentar os nossos sonhos para a gente engajar outras pessoas. E a instituição financeira, apesar de ter uma polpa, né, um nome,
um capital maior do que o seu, muitas vezes, não deixa de ser feita por pessoas e que a gente precisa criar e construir caminhos, para além da parte jurídica, que também é importante, mas também na parte humana, e para que a gente consiga, eu digo assim, se a gente consegue convencer, validando a nossa proposta de sonho, materializando, mostrando e as pessoas conhecendo, e elas dando um feedback positivo para isso, a gente está no caminho certo. Foi assim com o Fórum, foi assim com a Valena, e tenho certeza que vai ser para você também, que está em casa e compõe os setores da economia criativa. Eu vou encerrando por hoje o penúltimo dia do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia. Quero agradecer a todos os especialistas que estiveram conosco. Passamos horário, falamos demais, mas tenho certeza com conteúdo muito relevante para você. Afinal, a vida não é só pix, voando, ele não vem. A gente tem que construir esse caminho para todos nós. Falando muito seriamente com você agora, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, na internet, aqui presencialmente. Muito obrigado. Amazônia Criativa, plante essa ideia.